Olá, muita paz, muita luz. Hoje nós vamos abordar alguns assuntos aqui, claro, ainda com pano de fundo, baseado na obra Os Dragões, que para você que não conhece ainda, eu vou apresentar daqui a pouco. Você já ouviu falar no João Castardelli? Ele faleceu em 1943, aos 20 anos de idade, e muitos atribuem a existência das Casas André Luiz a um sonho de João Castardelli. Desde os 12 anos de idade, ele já manifestava uma mediunidade muito forte e já escrevia textos de cunho espiritual, ou espiritualista, como alguns preferem, para o círculo esotérico da comunhão do pensamento, já bem jovem. Uns 6 anos após o falecimento do João, lá na rua Ezequiel Freire, no número 732, no bairro de Santana, em São Paulo, a própria família do João começou a fazer sessões espíritas em casa e convidar as pessoas para fazer parte das reuniões. Com o tempo foi virando uma casa, um centro espírita, onde também prestavam assistência material a famílias necessitadas, cestas básicas, visitas a hospitais, enfermos, o atendimento espiritual, é claro, mas com o tempo a própria equipe do João sugeriu que a casa deveria não só atender a crianças órfãos, mas também a crianças portadoras de necessidades especiais. E aí, com a ajuda de pessoas e patrocínios, conseguiram, na região da Vila Galvão, em Guarulhos, um local onde fundaram um trabalho assistencial, em janeiro de 1958, a Casa da Criança André Luiz, lá na Vila Galvão, que prestava assistência a crianças portadoras de deficiência mental. E assim o trabalho foi ganhando proporções, surgiram hospitais, uma série de coisas que quem quiser, né, pode estar pesquisando e vai achar bastante coisa. Agora, nos interessa saber que o João Castardelli é um espírito de luz que, independente de qualquer coisa, respeita todas as religiões, e a falange dele é uma falange muito grande, composta por xamãs, por boiadeiros, por caboclos e até guardiões. Tá? O João é um espírito extremamente universalista e eclético. Tá? Inclusive ele é citado aqui no capítulo 12, o exemplo de misericórdia de João Castardelli, aqui no livro Os Guardiões. Desculpa, aqui no livro Os Dragões. Os Dragões. Um diamante no lodo não deixa de ser diamante. Um livro trazido do plano espiritual para cá, pelo espírito de Maria Modesto Cravo, através do médium Vanderlei de Oliveira. Então, eu vou começar aqui lendo um trechinho do capítulo 12 do livro, que eles têm sempre um prólogo no começo do capítulo. Está aqui, um trecho tirado de Gamaliel, Atos, capítulo 5, versículos 38 e 39. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfaria, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Combater contra Deus. Você que muitas vezes pega uma Bíblia e acha que você é dono da verdade e sai difamando as pessoas, xingando, denegrindo, destruindo o próximo, medindo as pessoas com a sua régua moral, e vendo o mundo somente com o prisma das suas lentes pessoais, às vezes até um tanto míopes, espiritualmente, intelectualmente, você está regateando contra Deus. Você acha que está a serviço de Deus e não está. Porque o Deus que você diz que ama, você, senhor ou senhora intolerante, você que diz que ama, que defende esse Deus que ama, esse Deus de misericórdia, esse Deus de salvação, jamais, jamais ia permitir que você viesse ao mundo para fazer isso. Você está desviando do seu propósito encarnatório, na medida em que você pega um livro que muitos consideram sagrado, como a Bíblia, e tenta usar aquilo como escudo ou como ariete para tentar derrubar a tradição cultural de outras pessoas, muitas vezes atribuindo à crença do outro um diabo que só existe na sua religião. Na sua religião e na sua cabecinha. Preste bem atenção na fala deste líder religioso. O vandalismo. Jorge, se eu pudesse tirar essa estátua daí, o senhor tirava ela? Se eu pudesse o poder... É a estátua de um orixá. Não, se dependesse da minha vontade, de mim mesmo, eu, pastor da Muralha,
a exposição permanente de orixás no dique do Tororó, certo? Aqui na entrada do bairro de Estela Maris, possivelmente no Parque do Vale do Assis Valente, em todos esses locais, e em Abaeté, não, porque segrega a comunidade evangélica. Mas o senhor... Segrega a comunidade evangélica. Veja bem, todo mundo sabe que os nossos irmãos evangélicos, ao qual eu tenho muito respeito, entram dentro de ônibus, isso aí foi lá em Salvador, hein? Salvador. Entram dentro de ônibus, fazem pregação. Dentro de metrô fazem pregação. Em aeroportos fazem pregação. Praça pública, então. Ninguém os impede de fazer suas pronúncias e professar publicamente a fé dele, onde quer que estejam. De extravasar com o som de seus cultos, que muitas vezes transcende quarteirões, sonoramente falando, com decibéis assim, estrambólicos, colocando qualquer escola de samba no bolso, muitas dessas igrejas, nem todas, mas algumas, e o camarada vem dizer que segrega a religião evangélica, quer mais espaço, quer dizer que o outro não pode ganhar um espacinho assim que incomoda eles. Não todos, não estamos falando de todos, estamos falando de alguns. Um espacinho assim que incomoda. Aí, o que dependesse dele, ele citou aqueles bairros todos de Salvador, sairia decepando e arrancando e extirpando tudo que lembra qualquer coisa de cultura de matriz afro-brasileira indigenista. Ele usa o termo que é contra a exposição permanente. Mas nós sabemos que se depender de muitos, não estou dizendo que ele seja assim, nem permanente e nem transitória, muitos não tolerariam. Então é muito importante, dentro dos próprios meios espiritualistas e esotéricos e espíritas, ter um pouco mais de união. Um pouco mais de união. Eu vejo que muitas vezes há muita desunião entre os segmentos. O candomblessista criticando o jeito do umbandista de trabalhar e de cultuar os orixás. O umbandista, de certa forma, também, muitas vezes criticando o pessoal do candomblé, que de certa forma não dá vazão para os tarefeiros, né? Os caboclos, preto velho, boiadeiro, quando dá, chama de catiço. Aí vem o pessoal do treino espírita dizer que tudo isso de umbanda e candomblé, todas essas tradições, é baixo espiritismo. É complicado isso aí. Enquanto tiver esse tipo de embate nos meios que servem de porta-voz para o intercâmbio, para que haja um intercâmbio mediúnico entre os mundos, entre os planos físico e espiritual, quando tiver esse embate, estaremos dando tiros nos próprios pés. E aí vem o nosso amigo João Castardelli, essa entidade maravilhosa, propôs exatamente o fim desse tipo de embate, esse tipo de guerra que não leva a nada. Vou pegar um trecho aqui, da página 305, que é uma fala de um episódio que aconteceu lá no sanatório em Uberlândia, na época, que diz assim, logo na entrada do sanatório estava uma balbúrdia. Gritos se misturavam a orações. E no chão, com camisa de força, rolava de um lado para o outro o nosso estimado Atílio, renomado advogado espírita atuante dos quadros da Federação Espírita na capital paulista. O medo tomou conta dos enfermeiros que já estavam prestes a medicá-lo. Quando cheguei e pedi licença a todos no saguão de entrada, disse a interlocutora, um quadro de obsessão completa se instalou e a entidade disse, com o médium de bruços e sem olhar para mim, olha só quem chegou. O médium estava possuído por um espírito. A tal modesta dos loucos, eu te farejo de longe, mulher, disse o obsessor. Sou eu mesma, com quem falo. Eu sou o filho de Lúcifer, seu inimigo confesso e dessa casa maldita. Como devo chamá-lo? Disse ela. Chama-me de capeta. Seu nome, meu irmão, ela falou com firmeza, né? Sou Anás, filho de Lúcifer. Qual o motivo da sua vinda, Anás? Vai me dizer que não sabe, modesta. Desconfio, disse ela, né? Deduzo. Digamos que vim internar-me em sua casa de loucos, disse com toda ironia e gargalhou estridentemente. Será um prazer recebê-lo aqui, disse ela. A casa de loucos é também a casa do Cristo para o bem e a recuperação
da saúde. É isso que deseja? Nem de longe, disse o obsessor. O que eu mais quero é te humilhar, sua orgulhosa sem limites. Se eu estivesse solto dessas amarras, eu queria furar seus olhos, para que você nunca mais visse a luz. Não foi isso que fez sua rainha amaldiçoada? E aí ela, percebendo a presença do Dr. Bezerra de Menezes ali, de Eurípides Barçanufo, do Cornélios, da Clarice, do Matias e outros amigos espirituais, ela solicitou que retirasse a camisa de força do cara. E aí, Candinha, que a tudo assistia, apavorou. Os enfermeiros desaconselharam, mas ela insistiu. Logo que retiraram a camisa de força, né, o médium lá, possuído pelo espírito, deu-lhe um soco na testa, criando até um hematoma nela. Aí ela disse, eu fiquei meio zonza, mas quando dei por mim, já estava Cornélios falando através de mim. Ou seja, ela começou a canalizar o espírito Cornélios, conversando com esse obsessor, o Anás. As sombras dos vales da morte estão sendo varridas, e você, Anás, não tem para onde ir. Quem está falando? Disse-o. Indagou de pé e cambaleando com o médium. Sou Cornélio, servidor das hostes do Hospital Esperança e condutor dos dragões empedernidos. Aqueles que não querem ceder, né? Você, falou surpreso, né? O espírito ali no médium. Sim, Anás. Quer dizer que mudou de lado? Largou seu alto posto no vale? Né? Por isso aqui? Ser um capataz dessa louca? Apenas mudei a estratégia, disse o Cornélios. O Vale do Poder continua sendo meu lar para opção. E por que não me visitou? Disse ele. Eu visito sempre, meu caro amigo, entretanto você não me percebe. Cresceu de posto, seu ambicioso. Expressou as gargalhadas, mostrando cansaço e perda energética intensa. Vamos fazer uma pausa aqui. Nessa hora que o espírito deu a gargalhada e demonstrou perder força intensa, que ele já estava absorvendo tudo que podia do corpo do médium, o médium não tinha mais o que dar naquele momento. Então, em alguns momentos como esse, mesmo caso de uma possessão, mesmo que o espírito esteja ali de modo aparentemente tão forte e vivaz, pode haver a desincorporação, se assim podemos dizer, por conta de uma fragilidade energética e também física do corpo que ele está usando como intermediário. Bom, o que leva um médium tão renomado a ter uma possessão, esse grau aí de obsessão, né, que existe a fascinação, a subjugação, a possessão, falta de vigilância. Muitas vezes a pessoa acha simplesmente porque ora ela já está protegida, porque ela faz o bem, faz a caridade, ela já está protegida, mas tem muita questão da vibração também. Muitas vezes a pessoa ora e pratica a caridade, mas ela de certa forma não consegue se concentrar o suficiente para vibrar na mesma frequência daquilo que ela ora e daquilo que ela faz de bom. E aí é onde os espíritos percebem a brecha, né, que a pessoa está passando uma situação, mas vibrando em outra, e nesse meio eles entram e muitas vezes vão primeiro pela fascinação, colocando ideias na cabeça da pessoa, depois subjugando, ele já passa a ter uma dominação bem forte sobre a pessoa e se passando muitas vezes pelos guias da pessoa, até que em um determinado momento eles tomam conta do aparelho psíquico daquela pessoa e está feito aí um quadro de possessão que muitas vezes se assemelha bem a uma incorporação mesmo, e às vezes até, por que não, uma incorporação. Há uma discussão nos meios espíritas, por exemplo, que o espírito não entra no corpo dos médiuns, mas eu já vi entrar sim. Eu já vi casos de incorporação completa em que o espírito entrou mesmo no aparelho todo. É raro, mas já vi. Bom, e aí, continuando, né, o debate entre os dois. Você deve saber o que vim fazer aqui, disse o Anás. Claro que sei, você está mendigando ajuda de quem não pode te ajudar, isso é, das hostes que querem enlouquecer os espíritas em São Paulo. Você sabe mesmo, disse como um bêbado prestes a cair de tanto embebedar. Anás e Atília estavam exaustos, então, o médium e o espírito que estava nele. Atília era o médium. E o que você não percebe é que ao perseguir também se tornou um infeliz, escravo do objeto da sua perseguição, disse o Cornélios ao Anás. Faz parte da missão, não é mesmo? Faz parte da loucura, disse o Cornélios para ele. Olhe bem, não é só Atílio que está louco, você também. Será que não percebeu que os seus chefes te querem cada vez mais louco? Você está exausto. E onde há ajuda? Por que não te conferem apoio?
É mesmo? Você acha isso? Pergunta o obsessor. Não tenho dúvida, disse o Cornélio a ele. A filosofia desse vale é cada um por si. No mais, tudo é exploração, comércio, interesse pessoal e traição. Se preocupam com você, por que não mandaram outros para vir com você ao sanatório? Tem razão, vou lá reclamar isso. Lamento dizer, mas não poderá. Por que não? Acaso vai me impedir? Eu não, disse o Cornélio. Você está preso ao seu perseguido e aos limites desta casa, Eurípides. E aos limites desta casa de Eurípides Barçanufo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, veja por você mesmo. Aí o Anás, tentou com todas as forças largar-se de Atílio. Olha só, a que ponto chega a possessão. Largar-se do possuído ali e não conseguiu. Entrou em uma pane mental gritando impropérios e palavrões. Exauridos, desfaleceram o obsessor e o obsedado. Atílio ficou quase sem pulso. A pressão caiu, providências urgentes foram tomadas. Aí a mulher fala assim, fui então com Candinha para a enfermaria cuidar do meu hematoma. Então veja bem, o espírito muitas vezes, possessor, ele se sente livre, quando na verdade ele é escravo do seu próprio ódio e da sua própria ira que o cega e leva ele a cometer essas perseguições absurdas. O grau de conexão é tão forte entre a vítima e o obsessor que criam-se laços eletromagnéticos e ectoplásmicos que amarram um ao outro e um passa a ser prisioneiro do outro. Se esse Atílio vinha a desencarnar por conta dessa obsessão, os dois ficam muitas vezes séculos grudados um no outro. É terrível a coisa. Então, às vezes eles entram num período de ovoidização, que precisa de um trabalho intenso da espiritualidade para desacoplar aqueles dois ovoides e devolver-lhes com muito sacrifício a forma humana novamente, para que através da reencarnação possam tentar se restaurar através de várias reencarnações, nascendo muitas vezes até anencéfalo. Pois é, não estou dizendo todo anencéfalo é um espírito desse quilate, tá? Estou dizendo que há muitos casos em que a anencefalia, que é nascer sem cérebro, é fruto de consequências desse tipo de fenômeno. Bom, aí depois, lá na página 317, o médium Atílio já estava recuperado, curado, volta às suas atividades e teve uma parte que ele declara que depois de tudo que passou, ele diz assim, eu creio que se não passasse por essa internação dolorosa, esqueceria definitivamente minhas reais necessidades. Em contato com a dor, avaliamos melhor a extensão de nossas limitações e enfermidades espirituais. Ainda bem que ele reconheceu, aprendeu que também foi corresponsável por tudo que aconteceu. Nem todo mundo tem esse discernimento. E aí algumas pessoas falaram, Hernani, eu li o livro, no capítulo 12 fala muito pouco sobre o João Castardelli. Na verdade, a ideia de falar aqui do João Castardelli era citar o exemplo dele, de dedicação, de abnegação, de dedicação ao próximo, não necessariamente fazer uma subbiografia do João Castardelli. Mas a espiritualidade pediu que no final desse vídeo eu ensinasse a fazer um procedimento ao João Castardelli. Você não viu esse vídeo por acaso. Se você chegou até aqui, é porque você tinha que presenciar essa situação. Então, vamos nesse momento pedir que você acenda uma velinha, branca mesmo. Você faça o sinal da cruz e diga, pelo Cristo que é em mim manifestado, em nome de Deus, convido os meus anjos guardiões para consagrar essa vela ao nosso amigo espiritual, João Castardelli. Que as bênçãos infinitas de Maria Santíssima recaiam sobre esse nosso amigo espiritual e que ele receba o nosso amor, a nossa consideração e diante das nossas dificuldades, nos envolva em muita luz, derramando sobre nós as vossas bênçãos.
amigo João Castardelli. O Deus que há dentro de ti também há dentro de mim. Que esta capacidade espiritual que possuímos se expanda neste momento e que os talentos espirituais que trago possam fluir em benefício de mim e do meu próximo. Que toda mágoa que tenho guardado no coração, consciente ou inconscientemente, seja extirpada para que se manifeste o talento do perdão e do auto-perdão. Que eu aprenda a ter uma dedicação desinteressada em relação ao meu próximo. Que eu me torne o melhor estudioso da palavra de Deus. E ofereço-me como colaborador à obra dos Espíritos de Luz. Posso não ter muito a oferecer, espero também não ter tanto a pedir, mas muito a agradecer. Neste instante, que o Espírito da felicidade, o Espírito da fé, da esperança e do amor venham substituir a vaidade que destrói, o espírito de derrota, de rivalidade, e que o meu livre-arbítrio seja conduzido pela grande sabedoria cósmica universal. Que os meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes possam ajudar com que eu me torne a diferença que eu quero de melhor no mundo. E assim, amigo João Castardelli, ainda que intuitivamente, quero receber todos os dias os vossos sábios e úteis conselhos. E que por mais insignificante que seja a minha ação para a melhoria do mundo, a finalidade é sempre agradar a Deus e fazer das minhas atitudes a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço porque essa oração já se faz. Amém. Você pode fazer essa oração deixando muitas vezes uma garrafa de água, um copo com água por perto. A equipe do João Castardelli vai benzer. Você pode dar essa água para alguém, colocar na comida que você prepara em casa, você próprio tomar essa água. Faça essa oração, imprime essa oração, passe para os amigos, divulgue ela nos grupos que você pertence de WhatsApp. E deixe, claro, a velinha queimar até o fim, que o João Castardelli vai saber usar junto com a sua equipe espiritual em benefício dos mais necessitados. Que a paz esteja convosco.